Olá, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Revelando a Bíblia 2020. Hoje é dia 19/6/2019 e eu quero comentar aqui a pedido de algumas pessoas, que foi postado no vídeo anterior, em relação a uma chuva de meteoros que vai ocorrer, aliás, ela já está acontecendo, só que segundo alguns estudiosos, segundo alguns astrônomos, ela vai ganhar uma intensidade muito grande até o dia 28 deste mês de 2019. Alguns astrônomos, como informa aqui a notícia, estão alertando sobre, entre aspas, um impacto catastrófico, fecha aspas, de chuva de meteoros que se aproxima. Eu vou passar a informação para vocês, vou passar o que eu acho, o que eu acredito, e se isso tem a ver com alguma comparação com o livro de Apocalipse, ok? A informação diz o seguinte: uma chuva de meteoros está rumo à Terra e isso pode ter consequências catastróficas para o nosso planeta e seus habitantes, revelaram cientistas. Aqui é importante frisar também que o nome desses cientistas, o nome desses astrônomos não estão citados aqui, beleza? Continuando, trata-se do enxame Beta Tauridas, que acontece anualmente entre 5 de junho e 18 de julho, quando a Terra passa por um amplo fluxo de destroços deixados pelo cometa Encke. Bom, a respeito dessas chuvas de meteoros, como diz a matéria aqui, como diz a notícia, isso acontece anualmente. O que significa anualmente? Isso daqui é um evento sazonal, Isso acontece todos os anos, assim como acontece na nossa cultura, a respeito da Páscoa, a respeito de festas juninas, a respeito de várias situações que são eventos sazonais. E essas chuvas de meteoros, elas são eventos sazonais, elas acontecem todos os anos. Às vezes com maior amplitude e às vezes com menor amplitude, beleza? Aí é disponibilizado um vídeo aqui, que eu já tomei a liberdade de abrir aqui no canal, que foi disponibilizado no dia 21 de maio de 2019 pelo canal que se chama Universidade Western, E aí ele mostra uma simulação de como isso vai acontecer, Então aqui está a Terra na sua órbita e aqui está a zona de detritos, de rochas, de cometas, de asteroides, Ou seja, alguns astrônomos acreditam que pode ocorrer, alguma queda. Deixa eu voltar aqui, onde é que eu estava? Aqui. Justamente na passagem dessa nuvem de asteroides, vamos chamar assim, de cometas, de poeira, e algum desses detritos, algumas dessas rochas, que podem ser grandes, podem ocorrer de cair na Terra. Eu acompanho alguns aplicativos aqui, e no meu entendimento não vai acontecer nada do que acontece normalmente nesses períodos sazonais. Então vamos continuar. Esse fenômeno não é tão conhecido como outras chuvas de meteoros, porque chega ao seu auge depois do amanhecer, fazendo com que as estrelas cadentes sejam mais difíceis de serem observadas. No entanto, astrônomos, e aqui eu pauso mais uma vez e repito que o nome desses astrônomos não são citados. O nome desses cientistas, as universidades, as empresas que eles trabalham não são citados, beleza? Astrônomos acreditam que essa chuva de meteoros possa conter grandes rochas espaciais e seja capaz de representar ameaça significativa à vida na Terra. Alguns cientistas pensam que uma dessas rochas espaciais poderia ter sido a causa de um dos impactos mais destruidores dos últimos tempos. Trata-se do assim chamado evento de Tunguska,
queda de um corpo celeste que aconteceu na região da Sibéria em 30 de junho de 1908. Vamos ver onde é que está aqui agora. Evento de Tunguska. São imagens antigas, né, em branco e preto, até mesmo pelo período, pela data que aconteceu. Aqui nessas imagens em branco e preto são as imagens verdadeiras do que aconteceu nessa região na Rússia durante este período, né? Acredita-se que foi um meteoro que caiu nessa região e causou um grande impacto na região, né? Existem informações que pessoas que estavam no local foram arremessadas por cerca de 64 quilômetros de distância. Só para vocês terem uma ideia, né? Então vamos lá. Alguns astrônomos, repito, dos quais não são citados aqui, acreditam nessa possibilidade. O impacto provocou uma grande explosão, devastando uma área maior do que a cidade de Londres e derrubando 80 milhões de árvores. Na sequência do impacto, a onda de choque arremessou pessoas a 64 quilômetros, como eu disse para vocês. Acredita-se que esse tipo de acontecimento acontece uma vez a cada 1000 anos, mas alguns cientistas não excluem que tais fenômenos demorem menos para acontecer. É provável, tudo é provável, né? Como também não pode acontecer, como também pode ser somente uma especulação. A Terra irá se aproximar a uma distância de 30 milhões de quilômetros do centro da chuva de meteoros beta-tauridas em 28 de junho, sendo este o encontro mais próximo desde 1975. Pesquisadores da Universidade do Novo México, aqui está citado, pesquisadores da Universidade do Novo México e da Universidade de Ontário Ocidental advertem que um encontro catastrófico parecido poderá acontecer, escreve o site The Mirror. Acho que é assim que se pronuncia. Desculpe se eu pronunciei errado, porque eu não manjo o inglês. Beleza? Se o objeto, abre aspas, se o objeto de Tunguska, vou começar de novo. Se o objeto de Tunguska, que caiu na Sibéria, tiver sido um membro do enxame beta-tauridas, então a última semana de junho de 2019 poderá ser a próxima ocasião de uma grande probabilidade de colisões parecidas com a de Tunguska, fecha aspas, apontam os cientistas em um artigo publicado recentemente. Entretanto, pesquisadores da Universidade de Ontário Ocidental afirmam que a proximidade com que a chuva de meteoros passará pela Terra nos dá uma oportunidade única de investigar os potenciais riscos. Bom, se isso realmente acontecer, né, se um grande meteoro, se uma grande rocha, se uma grande rocha cair na Terra durante este evento, principalmente na região do mar, em uma determinada região do mar, nós estamos, isso é um sinal de que nós estamos ou estaremos, né, vamos pensar assim, vivenciando o livro de Revelações, ou seja, o livro de Apocalipse, e de que as trombetas começarão a ser tocadas. Só que para isso acontecer, esse fato o fato relacionado à possível queda deste meteoro, está no livro de Apocalipse 8, versículo 8, que é a segunda trombeta tocada pelo segundo anjo. Só que para isso acontecer, a primeira trombeta tem que acontecer também. Não podemos mudar as etapas da profecia, porque nós estamos atropelando a própria palavra de Deus. Então, não podemos acreditar em determinadas partes da profecia sem que outras aconteçam. Beleza? E para que? Estou fazendo uma conjectura, se isso estiver relacionado
aos acontecimentos do livro de Apocalipse, tá? Que fique bem claro. Eu sei que muitas pessoas vão fazer isso, né? Apesar de que isso pode ser uma especulação ou não, mas é necessário, já que existe a colocação desses astrônomos, desses cientistas que estão nos alertando em relação a isso, nós devemos ficar com o pezinho atrás, né? Vai que ocorra. E se isso acontecer, devemos ficar espertos. Só que, para as pessoas relacionarem, o que eu quero dizer, para as pessoas relacionarem a queda deste meteoro, deste possível meteoro, deste cometa, agora, em junho de 2019, com o livro de Apocalipse, tem que acontecer a primeira trombeta. A primeira trombeta tem que ser tocada. E o que vai acontecer na primeira trombeta? Uma queda de saraiva e fogo misturado com sangue. O que é saraiva? Saraiva é uma queda de pedras de gelo, só que ela não tem, essa saraiva mencionada aqui no livro de Apocalipse, na Bíblia, ela não tem o tamanho que a gente conhece normalmente. O granizo, como a gente conhece normalmente, ele é pequeno. E aqui no livro de Apocalipse, na saraiva, essa saraiva que vai acontecer, que são pedras de gelo, elas serão muito maiores, né? Mas muito maiores mesmo do que nós estamos acostumados a ver. Então tem que acontecer a primeira trombeta, certo? E fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Olha só quantas coisas tem que acontecer antes deste suposto cometa que vai cair. Muitas coisas têm que acontecer na primeira trombeta. E aí, continuando, queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E aí o segundo anjo, depois de ser tocada a primeira trombeta, de cair a saraiva misturado com fogo, né, queimar a terça parte das árvores, né, da erva verde, aí sim vem a segunda trombeta, que trata do cometa, que trata do meteoro, né? Ou seja, a grande rocha. Aqui, quando a gente lê grande monte ardendo em fogo, a gente traduz automaticamente para um cometa, para uma grande rocha, né? Caindo do céu, pegando fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Se isso realmente acontecer, é porque nós estamos vivendo o Apocalipse. Agora, se nada disso acontecer, é somente mais uma especulação, né, para se veicular notícia, para ganhar dinheiro em cima de notícia, todo esse blá 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 que a gente já conhece aqui na internet e no YouTube principalmente, beleza? Então essa é a minha opinião em relação a essa situação desse suposto impacto catastrófico de chuva de meteoros que se aproxima até o fim deste mês de junho, beleza? Vamos aguardar aos fatos, vamos esperar os fatos ocorrerem. Eu não acredito, ou melhor dizendo, eu acredito que nada de mais grave vai acontecer em relação a esse impacto catastrófico de meteoros, de chuva de meteoros até o fim deste mês. Agora, se acontecer, é onde nós devemos ficar atentos, porque nós estamos vivendo o Apocalipse, se assim se concretizarem os fatos, beleza? Então eu fico por aqui, um forte abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.